Agora, em 2024, foi reeleito vereador do município de Estância, com uma quantidade de votos expressiva dentro do PSD, o Partido 55 do governador Fábio Mitidieri, e compõe a base do prefeito André Graça, atualmente, sendo que na Câmara de Vereadores ele participa de algumas comissões permanentes e uma comissão flutuante, como a gente chama no popular. Estamos aqui hoje com o vereador Flávio Brasil. Como vai, meu amigo Flávio? Boa noite, Fabrício. Boa noite a todos aqui no estúdio. Obrigado, Fabrício, pelo convite. Antes de qualquer coisa, de iniciar, vou dizer que eu estou bem à vontade aqui ao seu lado. Você sabe da... Até porque minha primeira namorada que eu tive foi ao seu lado, você lembra disso? E aí eu quero passar... Eu queria até lembrar aqui, pegar na sua mão. Obrigado por você ter me colocado nessa vida, nesse mundo. Então, na verdade, eu me sinto bem à vontade aqui. Você sabe da nossa amizade, sabe da amizade da nossa família. Né? Sempre estive, convivi com sua família, com você principalmente, né? na nossa juventude. E hoje, estando como vereador, né, como você disse aí, agradeço pelas palavras, né, e como você disse, passei pelo Detran, coloquei meu nome, Fabrício, pela primeira vez e fui o mais votado na cidade de Estância, onde eu sempre agradeci ao povo de Estância, a minha eterna gratidão, né, por estar hoje representando a nossa cidade onde a gente nasceu, crescemos, né, hoje tenho família, tenho 2 filhas, né? E a gente entende que a política ela deve ser diferente. Ela deve estar sempre pensando em uma construção, em um desenvolvimento. Não é assim, ao contrário da minha cidade de Estância. Eu vou sempre estar com esse propósito. Que a gente está na política, Fabrício. Às vezes eu digo sempre que a política de sobrevivência o vereador Flávio Brasil não faz. A política que o vereador Flávio Brasil faz é de propósito. Eu tenho um propósito na política, né? É de ajudar, de construir, de fazer grupo, né? Que todos nós sabemos que na política devemos fazer grupo para que a gente consiga aumentar ainda mais as forças políticas da nossa cidade. E estou aqui hoje, para que a gente consiga colocar, a gente conversar e dialogar sobre algum assunto, né, que a gente traga o benefício para a nossa cidade. Você como vereador, na primeira eleição, foi o vereador mais votado aqui do município. Mas eu lembro muito bem, a gente é amigo de infância. Eu lembro muito bem que quando seu pai prefeito, você nunca gostou de política. Dos filhos de Zé Nelson, lembrar a todos aqui que o vereador Flávio Brasil é filho do ex-prefeito, um dos prefeitos mais populares que já tivemos aqui em Estância, que é o senhor José Nelson de Araújo, que eu amo como se fosse um segundo pai. Gente boa demais, não tenho o que falar daquele homem. O que eu tenho para falar dele é só coisa boa. E eu lembro quando seu pai prefeito que você sempre foi averso à política, você nunca gostou de política e sempre dizia que nunca entraria na política. O que foi que lhe fez mudar de ideia e trazer consigo todo o pensamento que seu pai tinha na política e fazer com que as suas vontades mudassem e se candidatasse como candidato? O fato de seu irmão ter sido vereador e um dos brilhantes vereadores que a gente teve na Câmara lhe fez mudar de ideia? Então, Fabrício, primeiro não me faça travar aqui. Agradeço mais uma vez suas palavras. Você sabe da minha gratidão também pela convivência que eu tive com toda a sua família, seu pai, sua mãe, vocês. Agradeço pelas palavras de meu pai. E é uma pergunta muito importante. As pessoas sabem, você disse tudo. Você é um amigo de infância, né, e sabe exatamente do que eu sempre tive esse receio, esse medo, não sempre estava nos bastidores, na política do meu pai, como vereador, como prefeito, meu irmão como vereador. Agradeço também pelas palavras, e realmente eu entendia, não sei se era medo, Fabrício,
de colocar o nome à disposição do povo, né? Mas o que me fez mudar foi exatamente nos 7 anos onde eu estive no Detran. Ali eu comecei a lidar com as pessoas mais ainda, né? A ajudar, a fazer a parte que foi uma obrigação minha. Eu era funcionário público, né? Mas a gente acaba tendo esse contato e automaticamente as pessoas começaram a me cobrar. Eu não acho que você ajudava quando era diretor do Detran, não. Você foi superintendente e diretor do Detran e você fazia o que ninguém nunca fez. Você entrou no Detran e apenas fez o que nenhum diretor ou superintendente que já passou por ali fez. Você atendia o povo. Os outros ficavam atrás do gabinete. Você foi para frente, foi para a linha de frente, e enquanto uma pessoa pegava uma senha para ser atendido, você perguntava o que ela queria. Eu digo isso porque meu pai disse: se sua mãe e meu filho não fosse candidato a vereador, eu ia votar em Flavinho, porque toda vez que eu chego lá ele vem me buscar no carro. Então eu acho que você só fez o papel que ninguém nunca tinha feito como diretor do Detran, como superintendente do Detran. Você foi lá e atendeu o povo. Você saiu do seu gabinete, saiu da sua cadeira e foi para a porta e dava a senha na mão do povo. Inclusive me ligava até para eu fazer a minha renovação na CNH, inclusive eu fiz. Final. Acho que o Flavinho ligou para mim umas 3 vezes, eu sou corrinha, não vem aqui fazer a renovação na CNH não. Então, você fez o que ninguém nunca fez. E foi isso que fez você ter essa vontade de entrar na política, de estar no meio do povo, ver o povo o tempo todo, ver com que o povo estava sendo cortês, com a cortesia que você estava fazendo com o povo. É exatamente isso. Agradeço porque também realmente porque essas palavras, Fabrício, a gente percebe que é um órgão, né, que muita gente precisa, o estanciano precisa, o Estado precisa, né, todo mundo tem sua moto, seu carro, né, mas as pessoas que têm, no caso, seu carro, sua moto, precisam daquele órgão. E eu também já disse que eu fiz um papel que era de minha obrigação, estar ali atendendo as pessoas, né? E a cobrança, Fabrício, que as pessoas tinham por esse trabalho, eu percebi que as pessoas me cobravam para eu estar na política, né? Foram 2 mandatos que eu estive ali durante 7 anos e eu não aceitei. E aí vem onde eu afirmo que você realmente me conhece e sabe quem era mais próximo a mim, sabe que eu não tinha essa coragem, não queria estar na frente da política colocando o nome à disposição das pessoas. Porém, né, com esse trabalho, as pessoas começaram a me cobrar. E quando foi exatamente 6, 7 meses para a última eleição de 2019, né, estavam já era pandemia. Já era pandemia. E eu tive essa coragem pela cobrança do povo, né? As pessoas me cobravam e eu coloquei o nome, né, por surpresa minha. Inclusive, ele convidei para o mesmo partido que minha mãe na época. Exatamente, verdade. A gente teve essa conversa e naquele momento eu entendi que eu estaria melhor representado no PSD, partido que eu estou até hoje, né, partido de Jefferson Andrade, partido do governador, né, e a gente vem fazendo esse trabalho. Terminou o meu primeiro mandato, Fabrício. Na campanha, eu tive a tranquilidade em prestar conta do mandato que foi feito, porque eu entendo que as pessoas querem ações, né? O mandato tem que ser feito de ações. O mandato tem que ser feito que as pessoas entendam qual o resultado. Então, eu tive a tranquilidade em sair nas casas das pessoas. As pessoas sabem que eu levei esse folheto aqui prestando conta do meu mandato, né? Eu não vou falar sobre tudo. Fica à vontade. Né? Mas foram projetos, os projetos sociais, mas eu vou direto, Fabrício, à minha casa de apoio, aonde eu tive a felicidade em fazer uma parceria com o Senar, Sindicato Rural de Diaroba, que eu aqui agradeço ao presidente, né, tanto de Diaroba como do estado, hoje prefeito Ivan Sobral, né, que através dessa parceria a gente conseguiu gerar emprego,
né, gerar renda para nossa cidade, né, fazendo curso de retroescavadeira, de trator agrícola, de empreendedorismo, pessoas que empreendem na cidade de Estância através desses cursos que eu fiz, né, ofertava ao povo o clínico geral, oftalmologista. Então, essa casa de apoio, ainda mais as pessoas entenderam que valeu a pena votar no vereador Flávio Brasil. Trouxe o projeto, Fabrício, do autismo, né? Mas você já está falando aí do seu mandato. Do mandato 2024. Né? E aí esse projeto foi feito e trouxe esse projeto através do REAC, né? O tratamento do autismo. Mães que até hoje, Fabrício, coloca dizendo: meu filho ainda tem um benefício, né, do tratamento que foi feito. Então, é essa felicidade que eu tenho, né? Eu sei que seria um desafio, essa é a verdade, né? Mas Deus, quando eu tomei essa decisão, eu também tive essa conversa com Deus para que a gente entendesse se eu estaria tendo a certeza que eu poderia colocar o nome, né? E o povo me colocou como primeiro naquela eleição. Essa eleição agora. Como foi que você fez para tirar o ego de... Porque todo mundo tem seu ego. Eu tenho, você tem, todo mundo tem um ego. Uns mais elevados do que os outros. Como foi que você conseguiu tirar da mente de seu irmão Zé Magno, ou até trabalhar com o ego dele para ele deixar de ser candidato e você, que era o irmão mais novo, não ser candidato? Pergunto isso porque eu tive problemas dentro de casa de meu irmão querendo sempre ser candidato enquanto eu era o político, enquanto eu sou o político da família. Então, como foi que você conseguiu driblar os egos, trabalhar os egos da família? Então, Fabrício, sabendo você que você tem um pai, como eu já disse, que foi prefeito e que já tinha se distanciado da família, porque sua mãe tia Maguinha, é Dona Magna Brasil, e seu pai é casado com a outra mulher que não é Magna Brasil. E aí já tinha esse distanciamento na família, e a gente sabe que aí atrapalha mais ainda. Então, como você conseguiu trabalhar os egos? Então, Fabrício, na verdade, realmente... Estou falando isso antes de entrar já no mandato. Existe a questão do ego, claro, todos nós temos, né? Mas meu irmão já tinha colocado em si público que a contribuição dele como vereador, ele já tinha dado essa contribuição ao povo de Estância, né? Então, essa questão da candidatura e do mandato do ex-vereador... Marise Santos. Estava esquecido o nome dela, Marise. Do ex-vereador, meu irmão Zé Magno, graças a Deus eu não tive, porque a gente teve sim, a gente sempre teve essa união, né? E meu pai, mesmo tendo outra família hoje, a gente sempre foi unido. Meu pai sempre foi aquele pai que, graças a Deus, eu não tenho o que falar enquanto pai, né? Então, assim, política... Realmente a gente entende que às vezes por uma questão ou outra, um quer sair, outro. Agora, na minha família, meu irmão tem o mais velho é Zé Magno, o segundo sou eu, Flávio, o terceiro é Hugo, né? O quarto é Nelson e a quinta filha é Lícia. Então, dentro dessa família, graças a Deus, eu digo tranquilamente, Fabrício, que não teve esse problema de candidatura 2020, né? E assim foi feito, né? Nessa reeleição ele continua, né? Mesmo ele tendo um mandato brilhante, como você acabou de falar aqui, eu já disse em outras entrevistas que muita gente falava do brilhante trabalho que ele fez, do mandato dele, né? Mas ele continua com esse pensamento, ele mesmo fala que a contribuição como vereador ele já deu ao povo de Estância. Entendi. Agora, no ano de 2024, você foi para a reeleição. E aí, vamos falar um pouco de família. Aí, seu pai me disse uma vez que era candidato a vereador. Teve aquela divergência entre
entre irmãos da mesma família. Nelsinho me disse que era candidato a vereador. Aí teve uma separação entre família de Marise e a sua, e Marisson saiu do seu gabinete e disse que era candidato a vereador. Então ficou meio que um distúrbio ali dentro da família. Mas no final, a parte da família de Magna Brasil e de Zé Nelson ficaram unidos. Você teve a discrepância apenas com a parte da família de Marise Azevedo, que foi Marisson, que foi votar com o vereador Kaique. Isso atrapalhou sua campanha? Você acha que mais ajudou do que atrapalhou, ou mais atrapalhou do que ajudou? Então, Fabrício, você falou tudo. A minha família, eu sempre digo que a minha família sempre foi unida. A questão de meu pai ter dito, eu realmente não lembro desse entendimento dele de querer ser candidato a vereador. Foi, ele me disse lá, sentado ali quando estava a churrascaria já de baixinho. Pronto. Ele disse, sou candidato a vereador. Deixa de brincadeira, Zé. Flavinho está vereador no mandato aí, ele é candidato. Sou candidato e tal. Mas a gente sabe que às vezes Zé fala de brincadeira. Às vezes por algum motivo, né? Mas repito, a família Zé Nelson, Magna, meus irmãos sempre foi unido. Quando você coloca a questão da família, eu sempre tive minha família ao meu lado. Então, se alguém entendeu, Fabrício, que poderia votar ou deveria votar em outro candidato, todo mundo é livre. Isso é normal, e a gente não pode obrigar a uma pessoa, não sendo minha família. Como é que eu vou obrigar? Eu estaria tendo um problema grande se na minha família eu tivesse essa discussão. Mas não teve, graças a Deus, na primeira eleição e na segunda. Mas você teve 1.600 votos na primeira, não foi? 1.521. 1.521, e na segunda? 1.126. Então o afastamento da família Azevedo, Marise, você não acha que contribuiu com essa queda de votação, não? Então, Fabrício, na verdade... Mesmo com a reeleição? Então, na verdade, existem várias situações. Claro que quando uma pessoa não vota, aquele voto eu perdi. Se a mãe não votou, mais um voto que eu perdi. Então, assim, existem várias outras situações que o mandato ele foi sempre ativo. E tem algumas pautas que um vereador não abraçou, e o vereador Flávio Brasil teve essa coragem, e você sabe que na política, às vezes, um entendimento ou uma posição acaba lhe prejudicando. Então, existem várias situações, política e empresarial. Todas essas pautas eu abracei. Você sabe que o vereador Flávio Brasil discutiu, abraçou, correu atrás sobre o mau cheiro das fábricas, e foi uma das coisas que me trouxe, vamos dizer assim, prejuízo, porque às vezes, por essa coragem que eu tive, acabou tendo, eu tive essa dificuldade. Então, acho que foram vários motivos, ou alguns motivos, para que eu tivesse essa baixa na política. Mas, diante de tudo, eu sou grato, porque eu não fugi dos meus pensamentos, eu não fugi do que eu acho que é correto. Então não tive medo, porque às vezes você tem um propósito, mas tem medo de abraçar uma pauta. Então você não é para estar na política. Você tem que estar na política com coragem. Se você não tem coragem de abraçar o que é certo, você não deve estar na política. Era comentário geral na cidade que um dono de uma das fábricas de frutos aqui no município votou com você na primeira eleição. E nessa segunda eleição, por causa dessa coragem que você teve de correr atrás do mau cheiro, que hoje hoje já está chegando o mau cheiro lá no Candial. No Candial está chegando o mau cheiro que se exala aí dessa... que até hoje ninguém sabe de onde verdadeiramente é. Porque o IBAMA e a ADEMA dizem que não tem mau cheiro. Soltaram uma licença para as fábricas e dizem que não tem mau cheiro em instância. A gente chega ali no hotel que a gente chama de no Hotel do Zé Nelson, dificilmente a gente consegue dormir ali dentro do fedor
que tem ali, que sai das fábricas, que a gente sabe que é das fábricas. O bairro Pedro Barreto de Siqueira é impressionante, quase ninguém consegue dormir de porta aberta por causa do mau cheiro. Você mora na entrada e você sabe do que eu estou falando. E aí dizem que esse dono de uma das fábricas, por raiva desse trabalho que você teve de encontro a esse odor, a esse mau cheiro, ele fez uma caça às bruxas nos seus cabos eleitorais, para tomar esses cabos eleitorais, para que não pudessem votar no vereador Flávio em 2024 e você não conseguisse a reeleição. Aconteceu isso? Você acha que não aconteceu ou foi só boato do povo? Então, o resultado das urnas é uma prova. Eu fiz um trabalho durante o mandato dos 4 anos, né, e a gente entende que às vezes uma pauta com essa coragem acaba prejudicando. Você fez curso de corpo bombeiro. Obrigado. Você ajudou a galera da cassinicultura no Porto do Mato. Você colocou uma casa de apoio no bairro Cidade Nova com computadores à disposição da população. Você entregava cesta básica na casa do povo fora de horário, fora de época de política, isso eu via. Você fez um projeto que dava casa, reformava a casa do povo, isso eu também via na época do seu mandato. Você já vinha de um trabalho individualista dentro da superintendência do Detran, como eu disse, que você fez o que nenhum outro fazia. E eu vi até você com um motorzinho roçando praça na frente da rodoviária grande. Eu vi você uma vez com um motorzinho roçando, porque estava alto mato e você estava lá com aquela roçadeira. Isso é ponto positivo, porque vereador nenhum. Eu lembro que eu fazia muito do que você fez quando eu fui vereador durante as 3 candidaturas. Mas isso causa uma ciumeira e uma inveja tão grande dentro da Câmara de Vereadores, que dentro da Câmara de Vereadores eu tenho certeza absoluta, e eu vi isso porque minha mãe era vereadora, você fica isolado. Os vereadores começam a pensar que você quer trabalhar para ser algo a mais que eles. Os vereadores começam a pensar que você quer se aparecer mais do que eles. E a gente que já foi vereador, e você que é hoje, eu que já fui, a gente sabe que se a gente tem inimigo na vida, está sentado do nosso lado dentro da Câmara de Vereadores. São 15, quando a gente entra de bom grado na Câmara de Vereadores para assistir a sessão, a gente chega lá com o espírito aberto, com o ego lá em cima, com o coração à vontade para pegar o microfone e falar tudo que o povo quer ouvir. E quando a gente senta na cadeira, a negatividade vem. Porque os nossos 14 inimigos naturais estão do nosso lado, que são os próprios vereadores que estão trabalhando junto com a gente. E eu lembro quando, em uma das reuniões, ficou acordado, eu representando ali naquela hora minha mãe, e seu irmão até ficou com raiva disso, que ficou acordado o quê? Vamos sair daqui e vamos dizer que não queremos o vereador Flávio Brasil fazendo parte da chapa dentro do PSD. E eu acredito que isso foi pelaquela ciumeira, pelaquela inveja, pelaquela raiva momentânea que se dava pelo trabalho desenvolvido pelo vereador dentro da Câmara de Vereadores. E o que eu queria saber de você ir de encontro a tudo que você almejava como vereador pelos outros vereadores. Lhe atrapalhou? Doía? Lhe fazia sofrer? Era ruim? No mandato de 2020 até 2024? Então, Fabrício, mais uma vez lhe agradeço, porque são lembranças que você traz, e a gente acaba, eu tenho que reafirmar aqui, dizendo que a gente não pode se arrepender das coisas que a gente fez, né? Até porque eu não fiz nada de errado. Quando você fala, quando a gente mostra um trabalho, se a outra pessoa, independente de quem ela seja, ou vereador, ou prefeito, ou cidadão, tenha ou inveja, ou ciúmes, né, que tenha, mas enquanto representante do povo, eu não posso baixar a cabeça ou deixar de trabalhar, porque aquela pessoa vai ficar com raiva, vai ficar com inveja, vai criar ciúmes. Eu não posso me arrepender. E eu sou o representante. E a gente só está ali, Fabrício, porque as pessoas acreditam no político.
Então vou continuar, né? Entendo que você tem razão nessa quando você disse que, infelizmente, quando a gente faz esse enfrentamento, porque a gente é cobrado. Diariamente a gente é cobrado. Você falou numa coisa que as pessoas... Você sabe que o que a gente mais é cobrado e que eu fui mais cobrado foi as pessoas dizer: Flávio, minha rua aqui está parecendo uma fazenda. Eu fazia o pedido, a gente faz a indicação, que é uma das prerrogativas do vereador, mas a gente não era atendido, né? Então, eu tomei essa iniciativa de, se você não é atendido e a gente é cobrado, as pessoas querem saber da sua capacidade. Se você não é capaz, eu tenho certeza que eu não estaria reconduzido pela Câmara. Então, com essa dificuldade, eu comecei a fazer. Eu vou lembrar de algumas coisas aqui que você acaba me lembrando desses projetos, né? Um deles aqui que é importante falar é iluminando nosso bairro. Quando eu era cobrado por uma luz, né? A gente tinha a cobrança de luz. Eu fiz esse projeto, colocava a minha camisa e ia para lá fazer a reclamação e botar na rede social. Então, a rede social hoje, eu digo sempre, é para o bem e para o mal. Eu sempre usei, Fabrício, para o bem, né? Então, esses projetos que foram feitos, Sonho de Casa, Caravana do Cuidar, aulão para os... Pode falar tudo, Flávio. Então, me permita. Então, olha, repare, Estância Solidária, quem tem fome tem pressa. Estância Solidária, eu arrecadei mais de 300 cestas básicas e doei, né? Eu coloquei vídeo, tudo a gente coloca no vídeo, porque eu digo sempre, quer ver o trabalho de um político, vá na rede social. A rede social do político é o documentário. Não podemos esquecer, Fabrício, do nosso primeiro salário, né? O meu primeiro salário eu doei, né? Transformei em cesta básica, né? E dei às pessoas naquele momento mais necessitadas. Então é importante colocar essas ações, mas que traz um prejuízo político, como você acabou de dizer. Mas repito, se você não tem coragem de ajudar o povo, se você não tem coragem de abraçar uma pauta, não esteja na política, né? Então, a live do Porto, eu fiz essa live do Porto para o mundo, era mostrando, Fabrício, que nós temos um local que nunca foi visto. O Porto da Areia, a gente sempre defendeu, desde o primeiro mandato, de que aquele porto pode existir uma orla, como agora, né? Todos estão vendo aí, que pelo que eu vejo, graças a Deus, né? O governo Fábio Tidieri vai fazer essa orla, né? Junto com o prefeito André Graça, né? Ele fez essa cobrança porque já foi lá 3 anos atrás, se eu não estiver enganado, na de deputado estadual, né? Que foi feito essa promessa. E de lá para cá, né? Do ex-gestor, né? E agora, Fábio Tidieri fazendo esse grande trabalho no estado e agora abraçando a gestão de André Graça, vai fazer a orla do Porto da Areia. Então, é uma coisa que a gente percebe que a nossa rede social, Fabrício, é um canal, né, que a gente tem que usar, e tem que usar para o bem, né? A Caravana do Cuidar, o aulão, né, que naquele momento os concurseiros da Polícia Militar estavam com dificuldade, eu fiz esse aulão, trouxe os professores que eles queriam, e ajudei, né? Hoje tem, se eu não estiver enganado, 7 formados daquela turma, né? Sonho de Casa, que você disse, uma moradora teve sua casa, tinha sua casa com grande dificuldade de moradia. Eu fui lá, fiz uma reforma, né, e entreguei a ela. Empreendedores, né, que inspiram, foi exatamente os cursos que eu dei lá. Projeto Nós por Ela, que é de minha esposa, e esse, né, Iluminando Nosso Bairro. Isso aqui
em 2021, né? Como você me permitiu, né? Aí 2022 veio a Casa de Apoio, né? Com os cursos, enfim, nós temos essa tranquilidade. Só um adendo. Estou lhe dizendo que você fale tudo, porque é difícil no mundo que a gente está, a gente ter a oportunidade de a gente falar o que a gente fez. Quando a gente é convidado para qualquer tipo de programa radiofônico, ou televisivo, ou podcast, é para a gente entrar em atrito com alguém. E eu fui muito alertado que o vereador Flávio Brasil vai ser entrevistado por você, Fabrício. E em um outro podcast ele foi para lá só para falar do ex-prefeito Gilson Andrade. Eu tenho certeza absoluta que o que a gente como jovem, a gente não é mais tão jovem, mas o que a gente como jovem na política tem que fazer é falar o que a gente fez, sabe? Eu quando fui vereador daqui, eu trouxe a Interleges. Todos os vereadores hoje trabalham interligados nacionalmente, que o vereador Fabrício na época trouxe. Então pouco se fala do que eu fiz como vereador. E eu, todas as vezes que vou dar uma entrevista na rádio, sempre os radialistas só me perguntam besteira. O que fez de mal, a última briga, o último atrito, a última confusão. E é só isso que a gente perde tempo falando. Então fale o que você fez. Não perca seu tempo. Ganhe seu tempo aqui e fale para o povo o que você fez como vereador, o que pretende fazer. Porque vamos lá. Você entrou como vereador no ano de 2020, quando chegou em 2021, você quis ser presidente da Câmara, criou atrito com o prefeito. O prefeito queria que fosse Misael ou que fosse Cristóvão, e você botou 2020, seu nome à disposição, né? Em 2020. Sim. E você de primeira ganhou para vereador, primeiro mandato já queria ser presidente, já criou um atrito. Quando chegou em 2022, colocou seu nome à disposição de novo para presidente da Câmara, outro atrito. Quando chegou no próprio 2022, você não votou em nenhum candidato de Gilson Andrade, nem para estadual, nem para federal, nem para senador, nem para governador. Criou outro atrito com o prefeito Gilson Andrade, ex-prefeito Gilson Andrade. Tanto que ele demitiu sua esposa logo quando acabou a eleição. Então, motivos para ir de encontro a Gilson Andrade, você teve vários. Como o Gilson Andrade teve vários motivos para ir de encontro a você. Então, a percepção que a gente tem hoje de perder tempo falando de alguém que não lhe traz bons frutos é grande. Então, quer aqui que a gente fale disso? Vamos. Ou quer falar do que você trouxe para o povo? Eu acredito que na sua pré-candidatura a deputado estadual é muito mais benéfico para você. Você hoje se coloca à disposição do estado de Sergipe para ser pré-candidato a deputado estadual. E eu acho que Estância faz dois. Eu acho que Estância faz 2 deputados estaduais tranquilamente e faz um candidato a deputado federal na região, que seja de Estância. Eu acredito, se você coloca seu nome à disposição, vamos lá, você já está criando um novo atrito agora com o prefeito, André Graça. Ele tem candidato a deputado estadual e esse é o desafeto, que é Gilson Andrade. Então como é que você trabalha com esse vinho de atritos e atritos e atritos e atritos e agora como pré-candidato a deputado estadual, perder seu tempo em qualquer que seja um programa que seja em falar do seu desafeto? Vamos ganhar tempo. Fala aí o que você tem para trazer de bondade para o povo, porque eu lhe conheço, eu sei que você já fez demais. O que é que você tem para fazer se você vier a ser eleito deputado estadual em 2026? Então, Fabrício, obrigado. Agradeço e realmente todos os espaços que eu tenho a oportunidade, eu vou sempre estar falando do trabalho, né? Do trabalho que foi feito, da coragem que a gente teve, né? Eu ando com essa prestação de conta aqui justamente e concordo com você que nós não devemos perder tempo, né? na política, numa entrevista, em qualquer lugar, qualquer espaço que você tenha, para você falar algo que não constrói, né? E você percebe que eu venho aqui justamente no intuito de mostrar o trabalho, né? As pessoas sabem do trabalho que foi feito, da coragem que o vereador Flávio Brasil teve. Então, assim, esse trabalho, Fabrício, foi feito no mandato passado, né? E está tendo a continuidade
também nesse. Então, o mais importante é justamente isso, quando você fala, eu não vou perder tempo de falar coisas que não traz uma construção para a cidade de Estância. Né? Então, as minhas atitudes, né, quando você fala que eu coloquei o nome à disposição para presidente no primeiro mandato, no primeiro mês, você sabe, eu chegar como o primeiro mais votado, você imagine a cobrança. E eu passei essa situação da cobrança que você recebe, porque as pessoas têm esse pensamento, quem chega primeiro tem que ser presidente. E naquele momento eu tinha que colocar para dar uma visibilidade às cobranças das pessoas que me cobravam, né? Por eu ter chegado em primeiro lugar. Coloquei o nome, né? E com a conversa que eu tive naquele momento com o André, todos sabem que eu votei do prefeito Gilson Andrade e através de André. Eu acho que 99% dos candidatos da época, então, por causa de André. Você sabe que André deixou a eleição mais leve, né? E eu estou falando, né? E você está concordando que o meu voto, né? Foi assim na eleição, foi assim na presidência, que eu dei o voto a André, né? Deixei claro para a reunião, para os dois que estavam presentes, né? Então, assim, eu tenho essa amizade, né? A irmã de André foi minha tia durante 30 anos. A gente teve essa amizade de famílias, né? essa aproximação de famílias, e a gente sempre se respeitou, sempre teve amizade, né? Então, hoje na política, a gente constrói e André me conhece. Então, o que eu entendo é mostrar o trabalho que foi feito e dizer que aqui quem está falando é um estanciano para um estanciano. Eu não estou aqui querendo colocar uma candidatura de vaidade. Não faço isso. Eu entendo, como você acabou de dizer, Estância tem a oportunidade de ter um candidato, né, que é de Estância, nasceu de Estância, construindo sua família, né, Estância. Sou neto do saudoso Nelson Emílio, né? Meu pai foi prefeito, como você disse, e eu tenho esse desejo de representar e estar colocando como pré-candidato a deputado estadual. Diante do trabalho que foi feito e mostrado tanto durante o período do mandato, como também na prestação de conta, hoje, dando continuidade, eu venho aqui nesse espaço, né, com você, que eu já disse aqui, lhe agradeço, né, me sinto muito à vontade de estar aqui com você, Fabrício, né, porque você me conhece, você sabe do que a gente viveu, né, e hoje está com política, e eu tenho que ser justo, né, em dizer que você também foi um dos vereadores que eu publicamente, eu nunca tive essa oportunidade, mas hoje eu estou aqui, né, num convite, né, e posso falar que você também foi um dos vereadores que Estância ganhou em ter elegido você. Você fez um bom trabalho, mas às vezes por questão de um trabalho que você fez, né, de repente uma coragem que você teve, né, você acabou não sendo reeleito. Eu não vou entrar nesse método, mas eu quero dizer que o povo acertou naquele momento que elegeu você como vereador. Então, na política tudo passa. Eu digo sempre, naturalmente as coisas acontecem. Eu, há 30 anos atrás, 28, minha filha tem 17, né? No caso eu tenho 20 anos. 20 anos atrás eu era uma pessoa que eu não pensava nessa construção de família. Hoje eu tenho uma família. O que é que eu quero dizer? O tempo passa. Eu era jovem, a gente andava junto. Aí não tinha tanta responsabilidade que a gente tem hoje. Então a gente percebe o quê? A gente entende, Fabrício, que a gente ama a nossa cidade, onde a gente nasceu. Nosso litoral, eu digo sempre, nosso litoral foi jogado, não foi visto. Você tem uma casa no Abaís. O que foi feito no litoral? O que foi feito na cultura? Em 8 anos, o que eu digo aqui, Fabrício,
Eu não quero chegar a dizer que amanhã eu dei uma entrevista aqui e eu toquei no nome de gestão passada. Não, mas a gente tem que entender que a política constrói, muda a vida das pessoas. Então você vendo que em 8 anos não se instalou uma indústria, o que é que as pessoas lhe cobram? As pessoas querem dignidade, querem emprego. E em 8 anos a gente não viu se instalar uma indústria. Mas espera aí. Gilson Andrade sentou aqui nessa mesma cadeira que você está sentada e ele praticamente disse que André Graça hoje está sentado em uma mansão construída por André Graça, mas que o terreno e o alicerce foi feito por ele. Gilson Andrade sentou nessa cadeira e disse: André está trabalhando, André é prefeito, mas quem fez tudo fui eu. Então vai de encontro a tudo que você está dizendo aí. Tudo. Gilson Andrade, ele disse: quem foi atrás da fábrica lá no Rio Grande do Sul fui eu. Quem foi atrás de geração de emprego fui eu. Quem trouxe o atacadão. Meu nome? Atacadão. Atacarejo fui eu. Quem fez isso fui eu, só eu. E é como se André tivesse hoje trabalhando apenas para trazer tudo aquilo que ele já tinha dado que ele já tinha dado como pontapé inicial. E aí vai de encontro com o que você está dizendo. Se isso fosse verdade, André não tinha dificuldade, Fabrício, da eleição que chegou a prefeito. Essa é a resposta. Então, André teve dificuldade por causa de Gilson? Muita. Em que sentido? Em todos. Se você disser o porquê André teve a dificuldade, as pessoas não entendiam que a gestão deveria continuar. Justamente, eu entendo que da forma que a instância foi tratada, o que ele vem a dizer, eu vou dar um exemplo da praça do Conjunto Pedro Baía de Siqueira. Em 2021, o deputado João Daniel, colocou uma emenda. Essa emenda era para a reforma do Conjunto Pedro Baía de Siqueira. Não foi feito. Foi mudado o objeto, né? Em 2023, João Daniel, com a insistência de Arthur, colocou novamente esse recurso para a praça. Eu estou dando isso como exemplo. E aí já responde todos os questionamentos. Quer dizer que durante 4 anos, Fabrício, essa praça não teve condições de ser reformada e hoje André reforma e hoje foi o ex-gestor que fez. As pessoas sabem. As pessoas sabem o que é certo, as pessoas sabem o que é verdade. Né? Não precisa a gente estar falando aqui. Quem chega aqui, eu, né, não vou chegar aqui para dizer algo que eu chegue na rua e a pessoa me desminta. Eu não posso fazer isso porque isso vai para... As pessoas vão chegar nas casas das pessoas, através do celular, da rede social, as pessoas vão entender e vão assistir essa entrevista. Então, como é que eu vou chegar aqui e dizer algo da forma que você está dizendo que foi dito? Não tenho como. Então, eu dou isso como exemplo. A Praça do Conjunto Pedro Baía de Siqueira. Em 6 meses, e ainda temos que entender que foram praticamente 2 meses de chuva. Então vamos dizer que em 5 meses o prefeito André Graça conseguiu fazer uma reforma de 4 anos que não conseguiu. Eu acho que a resposta está dada, né? As pessoas sabem que eu não estou aqui para falar porque a gente pensa, instância tem que pensar para frente. A gente não pode pensar para trás, a gente tem que pensar para frente. Então pensar para frente, Fabrício, é entender que a gente tem que mostrar o que fez. Né? Porque todos sabem, né? Isso é fato, que a instância já deu a oportunidade 2 vezes como deputado estadual. E você me pergunta, ou pergunta às pessoas, o que foi feito. O que é que a instância foi? O que teve? Qual foi a representatividade que a instância teve? Eu estou falando de 2026. Então, na eleição de 2026, a instância já teve o deputado por 2 vezes. Deu a oportunidade. E o que foi feito? Então eu penso que instâncias... Mas Gilson Andrade sendo eleito, do lado de Fábio Mitidieri, ele não poderá trazer mais coisas, não? E o que é que André precisa do ex-gestor para a instância crescer? Instância precisa, Fabrício,
de um nome. Estância precisa de uma pessoa que entenda que Estância tem um potencial que todos nós sabemos. Nós temos litoral, nós temos nossa cultura, né? Nós temos a preocupação em trazer indústrias, né? Porque não vou voltar nesse assunto e dizer que foi uma construção, foram 8 anos. E eu não posso pensar dessa forma. O matadouro está aí. De repente vai dizer também que foi ele, que o matadouro vai retornar. Ele disse que foi ele que trouxe, ele que conversou com o pessoal. A resposta, na minha avaliação, para trazer não é o matadouro, é o matadouro. Então, aí eu vou repetir. André diz nas redes sociais, fala, né, que com a ida dele e a busca e a preocupação dele, trouxe esse matadouro. A UFES, então não foi Gilson? Foi no período dele. A gente tem que agradecer ao senador Márcio Macedo, né? Foi uma gestão, eu não vou dizer também. Ministro, desculpe. O ministro Márcio Macedo, né, com o presidente Lula, tenho a certeza que se não tivesse a aproximação que Márcio Macedo tem com os aliados dele aqui, né, a Estância não teria recebido a UFES. E não posso chegar aqui também dizer que não foi, Gilson não teve, né, pela primeira vez estou falando nome para não achar que eu não falo o nome dele. Teve essa participação, teve essa conversa, porque quem senta ali, Fabrício, é por tempo. Às vezes a pessoa pensa que é eternidade, mas não é tempo, tem um tempo. E o tempo de Gilson, naquele momento, a UFES veio. Então, eu entendo que foi uma construção maior. Não estou querendo tirar o mérito dele, certo? Mas foi uma construção maior. Então, assim, eu entendo, mais uma vez, que a Estância tem que olhar para frente. Estância já deu oportunidade. Estância, e digo tranquilamente, viu? Estância não tem o nome Flávio Brasil, não, como pré-candidato. Tem que ter outros. Mas eu entendo que seja novos. Que entenda que aquele pode construir o que aquele que Estância deu e não construiu. Então você está retirando seu nome? Não estou dizendo que só o pré-candidato Flávio Brasil. Eu quero que apareça outros nomes. É bom, porque eu não posso chegar aqui e dizer que tem que ser o vereador Flávio Brasil. Não, como pré-candidato, não. Pode ser outros. Por que não outros? Que apareça daqui para lá. Por que não Fabrício? Por que não qualquer outro nome? Mas o que eu entendo é que Estância tem que pensar para frente. Entendo. O nosso prefeito, André Graça, ele está trazendo junto com o Fábio Mitidieri essa orla do Porto da Areia. E a orla do Porto da Areia, mesmo você tendo dito com a live do Porto, que ela tinha sido esquecida e nunca tinha sido lembrada por ninguém, seu pai foi um dos que mais lembrou do Porto da Areia. Seu pai correu atrás, inclusive seu pai foi processado por causa da busca incessante para trazer a orla do Porto da Areia. Eu acho que você lembra mais do que eu. Eu tô lembrando mais de coisa do que você. Seu pai foi um dos caras que mais trabalharam para trazer a orla do Porto da Areia para a Estância. O povo até brincava que dizia que levou Dominguinhos vestido de índio para Brasília para dizer que tinha índio lá no Porto para trazer a orla do Porto da Areia. Então, o povo os políticos daqui sempre lembraram da orla do Porto da Areia. Sempre lembraram. Difícil era trazer. E agora a gente tem aí a benfeitoria do pessoal dos quilombolas, com o seu presidente, tem o governador Fábio Mitidieri, tem o nosso prefeito André Graça e tem o apoio de uma gama de vereadores para que essa orla venha para aqui para o nosso município. Parece que agora vem. Então, só desfazendo essa fala, já lembraram, e quem mais lembrou do Porto da Areia foi seu pai. Então, assim, agradeço também, porque hoje você está realmente lembrando e, como você disse, meu pai foi um prefeito que foi relembrado também aqui agora na gestão de André, quando André colocou a imagem do meu pai sobre a questão das festas, né, e você lembra perfeitamente que meu pai foi aquele que mais chegou perto, né, de transformar aquele Porto da Areia em uma orla, né, isso coisa há 25 anos atrás. Mas eu vou ser bem tranquilo, Fabrício, em falar assim, as pessoas querem ver ações,
E você lembrou uma coisa certa. Quem mais chegou perto, lembrar com mandato, foi o ex-prefeito Zé Nelson. Seu pai, vou falar muito dele aqui hoje. Eu sei que já estamos aqui quase que encerrando, mas vou falar muito de Zé. Zé hoje, no município de Estância, tem aqui a pesquisa em mãos. É a segunda figura política mais lembrada pelo estanciano. Por mais que você já tenha tido, em qualquer momento que seja, qualquer atrito com seu pai, lembre de uma coisa. Ele hoje é a segunda pessoa que o povo mais quer ver perto de André Graça. A primeira é Ivan Leite. O povo quer ver, 69% da população quer ver Ivan Leite perto de André Graça. Logo em seguida, que eu não conto, é Cláudia Trindade, que é a esposa, natural. E aí a terceira é Zé Nelson. Por último vem o ex-prefeito Gilson Andrade. Mas é a segunda, tirando Cláudia, é a segunda pessoa mais lembrada positivamente que o povo que gosta de André quer ver perto dele. Então é uma figura que você deve ter perto o tempo todo, que já indicou candidato a deputado estadual, que foi seu tio Saulinho. Foi seu tio Saulinho na época, não lembro até nem o número dele, mas estava me recordando. Foi muito bem votado na época. Saulo, seu pai era prefeito na época. Sim. Era prefeito, Saulo foi candidato a deputado. E hoje Zé é uma das figuras mais lembradas politicamente no município. E ele foi retirado da política no tapetão. Gosto muito de Zé porque Zé, como eu, sofreu com a justiça pela injustiça. Nós fomos... Eu acho que seu pai teve uma época de ter 40, 50 processos nas costas. Eu já tive 40, 50 processos nas costas. E a gente foi retirado da política no tapetão. E eu coloquei minha mãe como minha representante e nem o outro filho dela queria ela como vereadora, que ele passou 4 anos atrapalhando a mãe, que foi Aguinaldinho. E hoje você vê sua família que às vezes esquece do cara que tem do lado, que é Zé, que o povo gosta e que é Zé que o povo quer. É impressionante. Eu acredito que Zé hoje já esteja elegível, não sei. Hoje eu já estou completamente limpo, judicialmente falando. Eu acho que Zé deve estar também. E se você não vier a ser, seu pai no seu lugar poderia ser um nome provável para ser candidato a deputado estadual, já que o povo não lembra tanto dele? Então, Fabrício, a pesquisa sempre é importante para a gente entender como foi importante meu pai ter feito aquele trabalho que fez e a pessoa que ele é. Quando você disse que atritos todos vão ter, em família todos vão ter, só que o respeito que eu tenho pro meu pai, todo mundo sabe como eu sou. Meu pai me conhece, meu pai sabe como eu sou. Repito aqui, a família Magna Brasil e Zé Nelson sempre foi unida. Digo tranquilamente que qualquer família vai ter atritos, mas esse respeito e esse reconhecimento a gente sempre teve por ele, e ele já disse em uma entrevista, porque, como você disse, às vezes a gente incomoda e a gente vê algumas movimentações para que a gente não seja, mas a gente, quando tem Deus, o povo do lado, e meu pai falou em uma das entrevistas dizendo que se meu filho não for, eu serei. Então, assim, meu pai sempre esteve ao meu lado na primeira, estou falando de política, na primeira, na reeleição, e agora ele já deu uma entrevista mostrando que vai estar lutando para que o povo entenda que Estância precisa de nomes novos. Então, que bom que você traz uma pesquisa dessa, porque eu não sabia, você sabe que eu não sabia, e você dizer que meu pai, de 25 anos atrás, que saiu da política, ainda continua sendo lembrado. Então, o porquê meu pai está sendo lembrado? Será que foi, de repente, erros dos que já passaram, que não apagou essa história? Porque se meu pai fez e há 25 anos atrás é lembrado, então você vê que os mandatos não deram
continuidade aonde a instância merece chegar. Então, eu entendo dessa forma, por isso que você está dizendo hoje, de 2025, que tem uma pesquisa que meu pai hoje é lembrado, o segundo mais lembrado. Você tem uma imagem positiva ou negativa de Ivan Leite? Positiva, 65,51% do estanciano tem uma imagem positiva de Ivan Leite. 18,29% apenas tem uma imagem negativa de Ivan Leite. 8,17% é indiferente, 0,53% não conhece, 7,50% não sabe responder. Você tem uma imagem positiva ou negativa de Gilson Andrade. 35,92% tem uma imagem positiva e 48,80% tem uma imagem negativa. 9,24% é indiferente e 6,04% não sabe responder. Sobre Cláudia Trindade, ela tem 49,19% de positiva, 15,19% de negativa, 6,94% é indiferente, 16,93% não conhece e 11,75% não sabe responder. Você tem uma imagem positiva ou negativa de Zé Nelson. 48,38% tem uma imagem positiva de Zé Nelson. É quem quer, é um político que o povo quer ver perto de André. E 29,28% tem negativa, 18,93% é indiferente, só 4,87% não conhece e 3,59% apenas não quis responder. Então, um nome de 25 anos atrás que o povo lembra. E lembra positivamente mais de Zé Nelson do que o cara que foi candidato a prefeito agora e que deu trabalho a André Graça na eleição, que foi Joaquim Ferreira. Que a imagem negativa, que a imagem positiva de Joaquim Ferreira, que inclusive não quis vir dar entrevista aqui, como tá fugindo de tudo. Joaquim Ferreira tá fugindo de tudo, tá fugindo de rádio, tá fugindo de televisão, não dá entrevista em lugar nenhum. Eu chamei ele para vir dar entrevista aqui, ele disse, vou pensar. Aí depois ele disse, vamos tomar um cafezinho junto, pra gente bater um papo, gosto muito de lhe ouvir, como se eu quisesse estar falando alguma coisa para Joaquim Ferreira. Eu quero ouvir o que ele tem para dizer, porque o povo de Estância deu uma quantidade de votos enorme a ele, e hoje a imagem positiva que ele tem é de apenas 31,85%. Ele perde até para Gilson Andrade. Indiferente é 12,38%, não conhece é 21,15% e não sabe responder 14,25%. E negativa 20,37%. Zé tá ganhando até do cara que foi candidato a prefeito agora, no ano passado. Então, trazer a imagem de seu pai para perto de você, Flávio, é um impulsionamento que você traz para sua possível candidatura a deputado estadual. Então, eu encerro a minha fala com isso. Que você ganhe tempo de fala o tempo todo, em rádios, em televisões, e que você sempre traga do seu lado tudo aquilo que você trouxe de bom e que vem trazendo de bom no seu segundo mandato, porque a família que ajuda, a família quando ajuda, é bom demais. Eu estou tendo muito trabalho com a família agora. Eu tenho uma medida protetiva agora, pedida por um irmão, por uma irmã, que me afasta de meu pai no leito de hospital dentro da UTI. E meu pai foi o melhor amigo que seu avô teve, seu Magno. Seu Magno foi responsável por meu pai ser gerente e chegar a direção do Banco do Brasil no estado de Sergipe. E a gente ter hoje um irmão como eu tenho, que bateu em minha esposa, tem um boletim de ocorrência agora, que a favor de minha esposa, meu irmão tem que ficar a 400 metros de distância dela, porque ele bateu nela. Então a família às vezes atrapalha demais. Eu tive esse irmão, como ele disse, que atrapalhou a campanha de minha mãe demais. E você tem um cara como o Zé Magno que lhe ajuda. Você tem Nelsinho, que é um político nato. Você tem uma irmã maravilhosa, que ela e o marido dela no Porto Mato trabalham incessantemente por você. Você tem um empreendedor do seu lado, que é seu irmão Hugo Brasil, Huguinho, que é um cara que hoje emprega e que traz o turismo para dentro do município de Estância e da região praiana, lá no Lago dos Tambaquis. Você tem um pai que é um dos caras mais bem quistos dentro do município de Estância, politicamente falando. Você tem uma mãe que só não gosta dela quem não conhece. Magna Brasil é uma das mulheres de Estância. Eu lembro que quando seu pai se separou dela, se ela tivesse sido candidata a deputada federal, ela estava eleita a deputada federal na época.
Tia Maguinha, eu lembro disso como hoje. Então você tem uma família hoje do seu lado que só para finalizar, é uma das esposas mais benquistas que a gente vê no município de Estância, politicamente falando, que é para Maite Brasil. Então, é aproveitar tudo que você tem trazido de benéfico para o povo de Estância, nos seus 2 mandatos, aproveitar a família maravilhosa que você tem e não ter medo de colocar seu nome à disposição do povo estanciano como candidato a deputado estadual, mesmo indo de encontro ao candidato do prefeito, que é Gilson Andrade. Eu vou seguir a linha de André Graça. Tomara que daqui para lá ele libere alguém para votar com você para deputado estadual e que eu esteja incluso. Claro que eu não posso, por enquanto, até porque eu tenho indicações dentro da prefeitura do município de Estância com o nosso prefeito e eu tenho que seguir o que André disser, e André hoje disse que o candidato dele é Gilson Andrade. Como você vai fazer para fazer com que o povo da prefeitura, o povo que é lotado na administração, o povo que tem suas indicações, vejam que o seu nome é melhor do que o de Gilson para compor a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe a partir de 2027? Você me dá muitas informações, Fabrício. Você falou aqui, se pergunta por pergunta, mas eu vou tentar lembrar, certo? Primeiro, quando você fala de meu avô, amizade, meu avô Magno, ele realmente sempre teve amizade com meu irmão, seu pai, e digo tranquilamente que seu pai teve a carreira dele por mérito dele. Amizade é para isso. Eu acho que por isso que deram tanto tempo certo como amigo. Isso. Então, isso é bom que se coloque, porque às vezes você tem uma mão de um amigo, mas você está ali, você dura pela sua capacidade. E eu não vou entrar nesse mérito, porque todo mundo sabe quem é seu pai, quem é sua mãe, sabe da pessoa que é seu pai e sua mãe. Então, eu tenho muita gratidão por ter vivido meu tempo. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Se eu estivesse mentindo aqui, você diria que eu lhe conheço e sabe, e que eu lhe conheço e sei que você faria. Então, você sabe da minha gratidão pela amizade que eu tive a seu pai, pelo respeito que ele tem. Quando você disse que ele votaria em mim, eu sei que era verdade, sei que é verdade, porque seu pai é essa pessoa. Então, quando você diz a questão de família, quando tem ao lado, é importante, eu sempre aproveitei. E digo novamente, minha família sempre esteve ao meu lado. Claro, vai ter divergências como qualquer uma, porém, eu sempre tive esse privilégio, de ter minha família. Quando você fala de minha mãe, é verdade. Quando minha mãe, todo mundo conhece minha mãe, agradeço pelas palavras. Quando você fala de meu irmão, você fala do meu pai, você fala do meu irmão Guinho, meu irmão Nelson, minha irmã Alicia. Na verdade, é um depoimento, Fabrício, de uma pessoa que conhece a minha família. Como a gente conhece a sua família, você conhece a minha. Então a gente está hoje na política, eu estou hoje na política para querer o bem justamente da onde a gente nasceu, cresceu e quer deixar um legado para que as pessoas entendam que na política, Fabrício, tem sim jeito. Às vezes a gente vê toda essa política, e eu digo tranquilamente, a pré-candidatura do vereador Flávio Brasil, ela é construída. Repito, não é de vaidade, não é por egoísmo. Eu entendo que Estância precisa. Você sabe que todas as entrevistas eu digo, eu quero me somar ao povo de Estância, eu quero me somar ao prefeito que hoje todo mundo está vendo, que é um cara jovem, que é um cara que tem visão, e que vai buscar trazer desenvolvimento para a cidade de Estância. Então, se o candidato dele, se ele teve uma conversa, e ele disse que o candidato é o ex-gestor, eu digo tranquilamente que a minha pré-candidatura é para uma construção junto com o prefeito André Graça. Ele me conhece. Como é que eu vou lidar com essa situação? É uma situação que as pessoas têm que entender que a gente tem que pensar na frente. E André Graça tem, sim, o vereador Flávio Brasil.
E ele sabe que pode ter a maior dificuldade, né, de a gente chegar a uma vitória, mas eu vou ter essa coragem, como você acabou de dizer, né? Tenho família, tenho amigos, tenho povo, tenho Deus, né, do meu lado. Obrigado quando você fala de minha esposa. Minha esposa, na verdade, é realmente essa pessoa, né, que eu faço questão, né, fiz questão de colocar em todos os projetos ela para estar na frente, para dar opinião, para arrumar alguma coisa. E ela tem esse carisma. E o grupo de amigas. Exatamente. Então, tudo isso envolve, e ela é essa pessoa que faz a amizade, né? Que bom que eu também tenho uma pessoa que não é minha família, como você disse, meu pai, minha mãe, mas hoje eu construo uma família, né, com uma pessoa que tem essa transparência de fazer o bem, né, de transparência de ajudar, porque eu sei como ela é. Então, eu quero agradecer, eu tenho que agradecer aqui, não posso perder a oportunidade, Fabrício, de agradecer a você por esse espaço, né, pela deputada Catarina, né, que fez um gesto, né, liberando uma emenda para que o vereador Flávio Brasil amplie essa pauta do autismo, né? Agradeço imensamente, né? Vou estar nas casas pedindo que as pessoas analisem esse nome. Eu já disse na tribuna, eu vou repetir, que para o vereador Flávio Brasil estar nas casas das pessoas é porque realmente eu vou ter o que dizer. Essa pessoa trouxe isso, né? Além dos 9 milhões que ela já mandou, hoje, né, abraçando esse projeto do autismo, né, vai ser ampliado, né, da Casa de Apoio para hoje ter um atendimento mais completo para o autismo. Então, durante um ano, eu falo um ano, porque a gente tem que ter a responsabilidade de saber que a emenda, né, todos os anos, e a gente faz essa busca para saber que a gente vai atender durante um ano. Então, agradecer, né, ao deputado estadual, meu deputado estadual. Pode ir devagar. Ao meu deputado estadual. Porque para a gente ter um deputado federal que nos ajude, você sendo vereador, é difícil. Então pode ir devagarinho, fique à vontade. Para ter um deputado estadual que é presidente da Assembleia, futuro vice-governador do estado, possível. Do nosso lado, eu sei da dificuldade que um vereador tem. Então fale devagar, aproveite seu tempo. Então, na verdade, Fabrício, é o meu jeito, né? A gente vai falando porque a gente na entrevista, eu tenho esse jeito de... São várias coisas. Se preocupe não aqui que o tempo eu paguei pra gente estar aqui. A galera tá aqui numa boa, tá tudo em paz. Vá tranquilo. São várias... Olha, não tem ninguém pagando a gente aqui, Fabinho. É do bolso de Fabrício Soares que tá saindo. Fique tranquilo que você pode falar. Por um motivo simples, porque eu gosto de você. Obrigado. É o meu jeito de falar. Difícil o vereador ter deputado que ajude. Verdade. Eu sei, eu já fui vereador 2 mandatos. Verdade. E esse meu jeito de falar, Fabrício, é porque, graças a Deus, hoje eu tenho várias coisas, né, para a gente estar falando, para estar mostrando as ações, né? E aí eu venho com esse costume de falar e eu tenho que, às vezes eu esqueço, aí às vezes eu tenho que agradecer. Se for falar pouco, fale só do Vasco, que a gente tá sofrendo demais. Então, assim, a deputada Catarina, como eu já disse meu deputado estadual, Jefferson Andrade, que fez parte do mandato, do primeiro mandato, faz parte do mandato do segundo mandato, né? Então é um amigo, você sabe, eu tenho uma amizade com o Jefferson mais de 30 anos, né? E repito, na política não é fácil construir uma amizade com respeito e confiança, né? Mas, e presidente da Assembleia. E Jefferson é um cara, né, que eu conheço e através da amizade a gente leva para a política, né? Então, assim, presidente da Lese vem fazendo um bom trabalho, futuro vice-governador, né? Tenho certeza que ele e Fábio vai ter um olhar ainda maior pela cidade de Estância, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus por estar nesse momento fazendo parte
representando o povo Distância. Agradecer mais uma vez a você, a minha família, ao povo. Gratidão, eu digo sempre, as pessoas, eu sou grato pelas pessoas terem me reconduzido, Fabrício, por mais 4 anos. Você sabe que não é fácil, né? Então a gente colocou várias situações aqui e eu só tenho a agradecer de coração, né? Tenho certeza que minhas filhas também vai estar assistindo, a Bia, né? Beatriz, a mais nova, e Giovana Brasil. É importante falar porque elas me cobram, né? Me cobram, pai, fale meu nome. Então eu tenho que falar, porque é importante também, né, que você tenha suas filhas torcendo, né, vendo o pai. Isso é importante, né, para que eu também tenha essa responsabilidade, Fabrício, de chegar lá e entender que minha filha vai dizer: meu pai foi um político e fez isso, e trouxe isso, e fez algo por alguém. Então, repito aqui, sou grato, né, pelo povo de Distância, de me reconduzir à Câmara, né? Esse trabalho que eu venho fazendo, eu quero dar essa continuidade sendo pré-candidato a deputado estadual. Sou grupo, sempre fui grupo, às vezes a gente paga por ser leal, né? Mas a gente que entende que as pessoas, que na política existe político bom e político ruim, né? Político de mau caráter e político de bom caráter. Então, em todo canto vai existir. Então, eu entendo que os nossos pensamentos, o que a gente defende, por mais que a gente, Fabrício, entenda que vai ser caro, mas a gente tem que mostrar qual é o caminho certo, né? Qual é o entendimento de uma política nova, né? E pedir a Deus que tudo isso dê certo, né? Para que a gente realmente, de fato, a gente traga ações para o povo Distância. Tá bom. Lhe agradeço ao meu amigo Flávio Brasil, vereador, um dos melhores vereadores que a gente tem aqui na Câmara de Vereadores de Distância, por ter aceitado esse convite para ter vindo aqui para o Lordcast.